Olá, queridos estudantes, queridos professores, sou a professora Francisca e hoje nessa aula de matemática vamos continuar falando sobre frações equivalentes. Isso mesmo, na aula passada já aprendemos um pouquinho e agora vamos continuar. Aliás, vamos colocar em prática os nossos conhecimentos. Observe aqui no cartaz. Olhem só. Aqui a representação, nós temos um todo que foi dividido ao meio, certo? Olha a representação. Aqui temos um todo que foi dividido em quantas partes? Em 4, certo? Em 4 partes. E foi pintado 2, a metade do 4, certinho? E aqui, se nós temos aqui, em cima fica sempre o numerador, isso mesmo. E embaixo o denominador, aquele que denomina. Quem denomina é o todo. O número que fica embaixo chama-se denominador. Então, ele representa o nosso todo. Em cima fica o numerador, que representa a parte que foi pintada, a parte que foi utilizada. Tudo bem? Vamos lá. Que número eu vou colocar aqui se aqui tem o 3? Esse 3 é a metade do número que tem que estar aqui embaixo. Você já sabe? Vou pegar aqui o meu pincel para colocarmos. Quem disse que é um número? É fácil, é só você contar. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é número 6. Certinho? Eita, pessoal, aqui não tem número nenhum. Nem numerador, nem denominador. E agora? Agora, professora, vamos ter que descobrir, contar. Vamos contar. Vamos começar por onde? Por aqui. 1, 2, 3, 4. Se 4 é a metade, a outra metade, se for dividida em partes iguais, só pode ser 4. 4 mais 4 é 8. Então, o meu todo é o número 8. Isso mesmo. Qual é a metade de 8? 4, não é mesmo? Então, foram pintadas 4 partes. Certinho? Até agora, está tendo equivalência? Vocês estão observando se está tendo? Certinho? E aqui? Aqui, vamos contar? Vamos começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meu todo é 10. Então, sem contar a parte pintada, eu sei que foi utilizada a metade. Então, a metade de 10 é rapidinho, gente. 5, não é mesmo? Isso. Muito fácil fração. E equivalente é mais fácil ainda, certinho? Esta daqui. Quantas partes tem o meu todo? 4. Vamos colocar o 4 aqui. 4. E agora? Não foi usada a metade, não. Foi usada apenas uma parte. Então, vamos colocar o número 1. 1/4. Foi usado 1/4, né? Que a gente chama... A gente fala 2/4, mas aqui é 2/4, tá? 3/6, tá? 4/8, porque os números que ficam aqui embaixo, nós chamamos assim, tá? E agora, vamos contar? Quantas partes tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 8 mesmo? Isso, 8 partes. 8. E 8 partes. Observe que foi utilizado a mesma quantidade. Olha aqui, ó. Olhem só. Né? Quantas? Aqui foram pintado 2, certo? A professora, mais 1 não é igual a 2. Mas observem essa dimensão aqui, ó. Como é igualzinha. É isso que representa as frações equivalentes, tudo bem?
Aqui, observem a imagem. Foi utilizado um pedaço maior do que esse? Observe que ao pintar a dimensão aqui, ó, o preenchimento é o mesmo. Aqui dentro aqui teve outra divisão, ó. O pedaço ficou menor, certinho? Lembram que eu falei para vocês que quanto mais a gente divide, menor fica o pedaço, por isso que tem gente que não gosta de dividir, certinho? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5, meu todo é 5 e eu utilizei uma parte. Então, eu usei 1/5 do meu todo. Aqui, vamos começar por aqui para a gente não se perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 também. Eu digo também porque essa de cima aqui, ó, foi 10. Quantas partes eu utilizei? 2 partes eu utilizei. Aqui eu tinha usado 5, tinha usado a metade, aqui não. Eu utilizei 2 partes, né, do meu todo. E aqui, observem aqui essa quantidade, esta quantidade e esta quantidade. Tem equivalência? É a mesma pintura, não é mesmo? Olha só. Mas aqui eu tenho um pedaço grande. Aqui eu peguei esse pedaço grande e dividi em 2 pedaços. Aqui eu tenho o mesmo pedaço que eu dividi em 3, certinho? Então, aqui eu tenho, o meu todo é 3. Que eu utilizei 1. Então, eu usei 1/3 do meu todo, né? Tinha 3 partes e eu utilizei só umzinho, só uma parte, né? Aqui, vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu todo é 6. Muito bem. Quanto que eu utilizei? 2, certinho? 2. Aqui, vamos pegar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso mesmo? 9. Então, eu tinha o objeto e dividi em 9 pedaços e utilizei quanto? 3. Certo? Então, crianças, a próxima atividade já está aqui na minha mão. Olha só a situação. A professora Sandra dividiu a turma em 3 grupos com 6 integrantes cada. Cada grupo recebeu uma folha de papel em branco. O primeiro grupo dividiu a sua folha em 2 partes iguais e pintará a metade de rosa. O segundo grupo dividiu a sua folha em 4 partes iguais e pintará 2 pedaços de verde. O terceiro grupo dividiu a sua folha em 8 partes iguais e pintará 4 pedaços de azul. Em seguida, pediu aos alunos que escrevessem as frações que representavam cada figura. Vamos lá. Aqui no quadro eu já coloquei para vocês essas folhas. A professora, ela distribuiu o primeiro grupo, ganhou, observe que elas têm praticamente o mesmo tamanho. O primeiro grupo dividiu a folha em 2 pedaços, o segundo em 4 e o terceiro em, quanto era mesmo? 8, isso mesmo. Aqui, para utilizar a metade, para tornar uma fração equivalente, o que nós teremos que fazer? Na primeira parte, nós temos que colocar aqui, usar metade, né mesmo? Aqui, metade de rosa, eles pintaram de rosa. O segundo grupo foi de verde. Para usar a metade, eu vou pintar 2 partes, certo? Então, eu preferi pintar desse lado. Então, coloca aqui o verde, certinho. E o outro grupo pintou de azul, certinho?
Isso mesmo. Observem. Aqui. Não ficou tão certinho não, como eu falei para vocês. Precisa de uma régua. Mas olha, como todos eles pintaram a metade da sua figura. Só que a metade, né, dessa figura é essa daqui. Ele dividiu em quantas partes? Em duas. E utilizou quantas? Pintou uma. Então, foi utilizado metade. 1/2, né? Posso falar meio também, tá? Então, essa figura foi dividida em 4 partes e utilizada 2. E esta figura foi dividida em 8 partes e foi utilizado quanto? Pintado 4. Viram aí a equivalência? Certinho? Gostaram? Então, em casa você pode pegar um objeto, uma tampa de panela, um prato, qualquer algo, né, um objeto que seja circular e fazer sua própria figura e dividir lá ao meio, certo? E dividir em quantas partes você achar necessário, certinho? E para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!